Seja bem-vindo, você fofoqueiro corporativo de plantão e você caçador de experiências memoráveis. Esse é mais um episódio da terceira temporada do Era Uma Vez Podcast. Lembrando que a gente acabou de mudar um pouquinho o nosso nome aí no YouTube apenas, né, de Era Uma Vez Escrito para Era Uma Vez número, né, numeral, porque a gente tem um outro canal chamado Era Uma Vez, que é um podcast para crianças. O nosso não é para crianças, também não é conteúdo adulto, fique bem tranquilo, mas é só para deixar a coisa, né, bem diferenciada para você encontrar os nossos convidados, os nossos entrevistados. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para o pai, para a mãe, para o papagaio. E nesse papo de hoje, acho que vale a pena mandar para o RH da sua empresa. Porque hoje eu vou conversar com o Diego Martins, que é consultor, meu colega palestrante e também presidente da ABRH Santa Catarina. Diego, seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez Podcast. Bruno, um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, né? E uma honra poder bater esse papo e a gente compartilhar um pouco sobre RH, sobre gestão e liderança acima de tudo. Que maravilha! Veio diretamente de Florianópolis. Vim de Florianópolis. Maravilha. Você vê, nossos convidados são internacionais. Então as pessoas viajam para estar aqui no podcast. Então você aproveite este episódio. Diego, a gente, desde que o Era Uma Vez Podcast nasceu, essa aqui já é a terceira temporada. Você está na terceira temporada, terceiro episódio. Quase um episódio cabalístico, né? 3 e 3. E a gente começou falando só sobre a experiência do cliente. E conforme os meus temas foram evoluindo também, e experiência do colaborador, a gente transformou isso em experiências humanas. E você, como palestrante, deve ver isso também. Normalmente, os eventos esquecem da experiência do palestrante. Não o Concar, que eu já fui 2 vezes, talvez a terceira, não sei, fica aí no ar. E sempre fui muito bem cuidado, fui buscado com carinho, ficou num hotel muito legal, passagem aérea, tudo bonitinho, mas a galera esquece da gente, normalmente, né? E a gente quis fazer também a experiência do nosso convidado. E por isso, eu digo que experiência gera emoção, e emoção cria memórias. Então, para você ter uma memória especial desse podcast, a gente tem um presente especial para você. Olha só, já começamos com presente. Exato, já começamos bem, já começamos bem. Ah. Pode abrir, veja se você gosta, pode ser sincero. Fiquei curiosíssimo agora. Pode ser sincero, fala, não gostei, horrível, terrível, ou gostei, não sei. Vou te falar que eu não vi ainda, tá? Então, Você não viu eu não vi ainda, eu não vi ainda. É surpresa até para você. É surpresa até pra mim, vamos ver. Olha! Rapaz, a galera caprichou. Caprichou, adorei. Mostra pra câmera pra gente. Adorei. Olha só. Liderança não é título, é impacto. Adorei, adorei, muito obrigado. Realmente uma boa surpresa e adorei. Tá vendo? É pra você deixar lá no seu escritório, ou no seu escritório particular, ou no da BRH, pra você lembrar deste momento, ou deixar o Caio guardar o seu presente. Obrigado, Caio. E você sabe que uma das preocupações foi, a gente tem que fazer um presente que dê pra levar no avião. Né? Então não podia ser um quadro pra você colocar né, grandão no escritório. Diego, vamos começar pelo começo. Você não nasceu presidente da BRH, nem palestrante, nem consultor. E aí a pergunta é aquela pergunta do Globo Repórter. Diego Martins, o que come? Onde vive? Onde dorme? Quem é você? Deixa eu parar um instantezinho aqui para falar com você. Você que tem empresa, sabe? Cliente feliz dá lucro, mas atender bem hoje virou um caos. É WhatsApp, é ligação, é Instagram, é mensagem em mil lugares, cada um separado e ninguém dá conta de nada. Se o seu atendimento tá bagunçado, você precisa da nossa ajuda, você precisa do nosso sistema de atendimento. Com a Era, você tem todas as ferramentas para fazer você atender mais e melhor. O QR Code tá aqui na tela. Pergunta difícil, Bruno. Não Começou é? com uma pergunta Você difícil. vê, a gente começa aqui arrebentando. A minha formação é administração. Né? E eu, desde muito cedo, entendi que o meu universo corporativo não era de CLT. Né? Com todo respeito, eu acho que tem pessoas que têm perfil, eu não tinha desde muito jovem. E aí, aos 25, eu decido sair desse modelo e empreender, de fato, né, no mercado de consultoria e de desenvolvimento de equipes e pessoas, como um todo. Então, e aí eu fui moldando o que eu acreditava. Lógico,
A BRH veio junto com isso, eu estou há 16 anos na BRH. Caramba. Eu comecei como estagiário na BRH, literalmente estagiário, e depois me envolvi como voluntário, e aí hoje, né, presidente. Mas sempre um olhar de entender que o mundo corporativo precisa de um olhar voltado para pessoas. Minha formação em administração, fiz especialização em pessoas e sou um apaixonado por esse universo. Então, este olhar do passado e experiências com boas lideranças e lideranças não tão boas fizeram moldar a forma como eu penso e relaciono quando a gente fala de pessoas e de liderança como um todo. Maravilha. E aí, enquanto consultor, treinando novas equipes, também trabalhando como palestrante, o que você viu nas empresas que vira assim, seu objetivo? E aí você está à frente da maior associação de recursos humanos, especificamente em Santa Catarina, mas quando você chega numa posição de poder e aí você consegue talvez não mudar a empresa, porque a associação não vai mudar a empresa lá dentro, mas qual que é o seu grande objetivo? Não, isso aqui eu preciso mudar, ou isso aqui não está legal. O que você identificou no RH brasileiro que precisava de um novo olhar, de um novo toque? Eu acho que eu estou presidente e estou na BRH há tanto tempo porque a visão que a BRH tem é muito parecida e muito na mesma linha daquilo que eu penso, né? Que é impactar e ajudar de alguma forma a transformar o mundo do trabalho. Então, quando eu olho o que a BRH faz, a gente influencia de alguma forma o como a área de gente, como a área de gestão de pessoas, o de RH, o nome que ela tiver naquela empresa, vai lidar com as pessoas e se preparar para os desafios do futuro. Quando eu estou no palco, fazendo uma palestra, falando com lideranças, grupos grandes, grupos pequenos, é esse olhar de como que a gente transforma e, de fato, impacta a vida das pessoas que passam por uma organização. E eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Eu falando com tantas empresas assim como você, você começa a ver quais são, por exemplo, as falhas de cultura ou as falhas de liderança que acontecem. E eu acredito que uma das grandes falhas é não tratar gente como gente. E eu até acho que até o nome, recursos humanos, te leva para um lugar de não é gente, é custo, é só sobre recurso, e recurso eu aloco. Tá? Eu aloco aqui, eu aloco ali, e quando eu não olho para esse funcionário como um ser humano, eu vou ter o grande problema do RH hoje, que é o turnover, que é a Sim. rotatividade, e aí imagino que seja um dos grandes problemas das grandes empresas no Brasil hoje. Né? Eu trabalhei, por exemplo, no Hop Hari, e a gente... Nosso grande desafio, imagina, uma empresa que trabalha com diversão, com uma fase importante da vida das pessoas, que é o momento de lazer, quando as pessoas vão poder descansar, quando as pessoas vão poder se divertir. E mesmo num universo tão mágico, como as pessoas dizem, a gente tinha um turnover relativamente alto. Por quê? Porque, de novo, era no meio da rodovia, era difícil acesso, as pessoas tinham que passar por uma longa jornada para chegar até o local de trabalho. Se isso não for levado em conta, você tem um grande problema e isso custa muito caro. Você acha que hoje o grande problema do RH é a rotatividade ou você identifica um outro problema? Eu acho que a rotatividade ele é um desafio para as empresas, para o RH e para as empresas como um todo. E ele não vai acabar. Ele só vai aumentar. Porque vamos fazer um olhar de sociedade antes de a gente falar de empresa. A relação das pessoas com o trabalho mudou absurdamente. Né? A gente está falando que as pessoas mudaram consideravelmente a forma como elas lidam com o trabalho. Eu costumo dizer que antigamente a vida era trabalho. Para a tua geração, para a minha, a vida era trabalho. Quando a gente olha o mundo de hoje e por uma outra perspectiva, o trabalho está na vida. Então, quando as pessoas mudam a relação delas com o trabalho, naturalmente a rotatividade vai aumentar muito. O grande ponto é que a gente tem que olhar o que está acontecendo por trás da rotatividade, que é a falta de a gente olhar para pessoas.
Tu falou da questão dos recursos humanos e a pessoa não é um recurso e tudo. Eu acho que a gente precisa sempre olhar, enquanto área de recursos humanos, dois grandes aspectos. Quando eu estou falando, é um recurso. É um recurso de pessoas contratadas que vão trocar o seu tempo, o seu conhecimento por dinheiro. É uma relação comercial, capitalista pura. A grande questão é que se eu olho só por isso, eu tenho uma gestão fria. Eu trato as pessoas quase como máquinas. Mas eu também não posso me descolar desta relação e ir só para o mundo encantado de, né, vamos só cuidar das pessoas. Eu sou um defensor. Para mim, papel da liderança, papel de gente gestão é cuidar das pessoas indiscutivelmente. Mas eu preciso entender, enquanto recursos humanos, que eu tenho que equilibrar os dois. E eu tenho que dar clareza para as pessoas disso. Que sim, existe uma expectativa aqui, mas nem por causa disso eu vou deixar de cuidar delas efetivamente, ouvi-las, entendê-las, ajudar a construir a sua carreira. Quando eu acho esse equilíbrio, eu reduzo a rotatividade, mas eu não vou eliminar. Né? E eu tenho aí uma cultura mais forte, eu tenho um clima mais agradável, mas eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, fazer as duas falas. O lado bem pessoas, mas o lado recurso também, porque na linha final do DRE de uma empresa, isso é um recurso. É o que vai aparecer no É o que vai final. aparecer. Eu tenho conversado com alguns líderes de RH, e um dos mais inspiradores que eu já conversei, na verdade, uma das mais inspiradoras, é a Roberta Serafim, que esteve no RH da Léo Madeiras e também esteve no RH da Ambev. E sempre conversando com ela sempre falou do papel estratégico do RH. Porque geralmente o RH é tratado, a galera que vai cuidar de gente, ou a galera que vai alocar esses recursos e tá tudo certo, tem que fazer esse equilíbrio. E o seu posicionamento é específico e cirúrgico nesse ponto. E hoje há essa conversa sobre o tal do RH estratégico, que passa além de ser só o departamento da empresa que cuida das contratações, das demissões, no que diz a lei, NR1, socorro, a galera enlouquecendo agora, e passa a ser uma diretoria que tem lugar no board, que é uma diretoria que tem lugar para falar de negócio das empresas. O quanto você acha que impacta o RH nessa DRE, nessa linha final, e ela começar a conversar diretamente com o CEO para ter impacto no resultado? Eu acho que quando o RH senta na mesa de decisão e vai falar de negócio com o CEO, ele tem uma grande capacidade de mostrar que capital intelectual e cuidar das pessoas gera resultado de fato. Acho que esse é o grande ponto. A grande questão é que o RH muitas vezes precisa se preparar para isso. Porque ele tem que entender de negócio, ele tem que entender de financeiro, ele tem que entender de produção, ou seja, ele tem que mergulhar em áreas onde ele às vezes não transita tão bem ainda, mas ele não pode esquecer a essência que são as pessoas. Mas todos os RHs que buscam e ocupam um lugar estratégico, a gente percebe claramente que consegue ter um olhar diferente para as pessoas e mostrar que cuidar das pessoas e ter um cuidado com esse capital intelectual que gera resultado traz resultado positivo para a empresa. Falo, né, de uma rede, já estava conversando com uma rede de RH lá de Santa Catarina, e eles têm uma realidade assim, o RH já faz parte da estratégia do negócio, a diretora de RH já participa da reunião de conselho há mais de uma década, eles têm um turnover baixo, e eles têm algo que hoje é raro, eles têm pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na mesma empresa. Porque há muito tempo eles debatem o cuidado das pessoas e esse olhar do capital intelectual das pessoas como estratégico para o negócio para gerar resultado. Eu costumo dizer que quando eu falo com as lideranças de experiência do cliente, por exemplo, porque hoje os meus nichos se conversam muito, que são RH e experiência do cliente. Porque, para mim, eles fazem parte de um mesmo ecossistema. E sempre que eu falo com a galera de CX, de experiência do cliente, eu falo que o CX, a experiência do cliente, o departamento, tem que ser o melhor amigo do RH. Porque, e a gente fazia isso no Hopi Hari, que essas pessoas precisam estar bem
para poder entregar uma melhor experiência para o cliente. E aí entra o tópico, que é uma das pautas que eu mais gosto de falar, que é da experiência do colaborador. Muito se fala sobre a experiência do cliente, e eu adoro, eu palestro nessa área, é uma área que eu treino diversas empresas, falando de atendimento, mas a gente precisa começar a olhar para dentro das empresas para entender como está a experiência das pessoas que estão trabalhando comigo. E eu concordo com você, eu acho que a visão romântica, o RH que abraça a árvore, não funciona, porque ele deixa de olhar para o negócio, ele deixa de olhar para o resultado, mas ainda assim, quando eu cuido das pessoas de forma correta, essas pessoas me dão mais resultado. Alguns dados que eu uso aqui, quando eu falo que gente feliz dá lucro e não enche o saco, eu olho que profissionais mais felizes são até 31% mais produtivos. E vendedores felizes vendem até 70% mais. Então eu paro de olhar para essa experiência como flores, como abraçar a árvore, e passo a olhar para essa experiência como, bom, acho que eu posso perder dinheiro se eu não começar a olhar para isso. Como você vê esse equilíbrio do tipo, eu preciso cuidar das pessoas, mas eu tenho que tomar cuidado para não passar a mão na cabeça das pessoas. E aí, qual que é o papel do RH nisso? Porque ainda tem um líder no meio. Porque o RH não é o responsável final pela experiência do colaborador, né? 70% dessa experiência é culpa ou é responsabilidade da liderança. Onde o RH entra para contribuir com essa experiência? O cliente até perdoa preço alto. O que ele não perdoa é ser mal atendido. Aí ele vai embora e nem te diz por quê. E hoje, atender bem virou um quebra-cabeça. É ligação de um lado, WhatsApp do outro, Instagram, site, cada conversa num canto e a sua equipe correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. É aí que cliente se perde e dinheiro escapa. A Era resolve isso em 3 frentes. Primeiro, ela faz você atender melhor. Telefone, WhatsApp, chat, tudo numa plataforma só, com um atendente vendo o histórico inteiro do cliente na tela e ninguém precisando repetir o problema. Segundo, ela automatiza o que trava a sua equipe. Chatbot, inteligência artificial que respondem na hora, resolvem o simples sozinhos e só passam para o humano o que realmente precisa. E terceiro, e isso quase ninguém tem, a Era entende as suas conversas. Ela escuta o que os seus clientes dizem o dia inteiro e te mostra onde tem cliente quase saindo, onde tem dinheiro vazando, o que o seu melhor vendedor faz de diferente. Atender, automatizar e entender. Tudo num lugar só, sem precisar de 5 fornecedores diferentes. Se o seu atendimento tá bagunçado, vale demais conhecer. QR Code tá aqui na tela. Olha, eu acho que nesse tema a gente dá para ficar umas 3 horas falando, porque acho que a primeira coisa, o RH precisa voltar a olhar para as pessoas de forma individual e para além da organização. Quando a gente volta no RH de 20, 30 anos atrás, o RH se preocupava onde a pessoa morava, se o filho do colaborador estava numa boa escola, se ele não estava passando por outros problemas na vida pessoal. Em algum momento, a gente perdeu isso. Muitas empresas mantiveram, mas a gente perdeu um pouco isso. E a gente precisa voltar a olhar para isso. Porque não adianta a gente ter uma grande experiência para ele dentro da organização se na vida pessoal dele as coisas estão ruins. E aí eu preciso olhar esse ser integral, porque às vezes o que ele precisa para ser feliz e entregar resultado está fora da organização e eu, enquanto empresa, enquanto RH, que tem um papel social, preciso sim me envolver para resolver. Só que essa mudança e voltar para isso é difícil. O segundo ponto é que a RH precisa preparar liderança e voltar ao papel do líder, que é cuidar de gente. As lideranças estão sobrecarregadas. A gente tem um dado que saiu recente, 74% dos líderes dizem que estão sobrecarregados de atividades operacionais e burocráticas. Em que tempo esse abençoado vai cuidar das pessoas? Vai ouvir, vai entender se a pessoa está com problema, se ela não está, como é que está a vida dela? Então, se a gente não faz isso, não volta para esse processo, a gente vai continuar tendo dificuldade. O papel do RH é voltar a olhar para as pessoas com essa totalidade, mas também treinar a liderança para cuidar de gente, para entender de gente. Eu falava esses dias numa palestra assim, está na hora de apertar o botão do pânico e dizer, para as máquinas, vamos voltar do zero. Por quê? Se a gente não tirar um monte de trabalho operacional, burocrático, do RH e das lideranças, a gente vai continuar não cuidando das pessoas, e aí aquela balança, o recurso
toma uma proporção muito maior do que as pessoas que estão ali dentro desse processo. Então a gente precisa fazer esse olhar, essa pausa e voltar uma casinha na área de gestão de pessoas, que é olhar para as pessoas, como indivíduos totalmente. Eu falava essa semana num treinamento sobre essa questão e eu dizia, o RH vai lá quer treinar. Aí eu quero treinar a comunicação com as pessoas porque a comunicação está ruim. Mas como é que é a vida dessas pessoas? Como é que eu vou treinar uma boa comunicação dentro da organização se a pessoa, quando ela sai dali, ela passa as outras 16 horas falando com as plantas ou com o gato? Não tem um vínculo social, não tem um ambiente familiar agradável. Ele não tem mágica que faça ele desenvolver comunicação dentro da organização, porque ele não vive isso na totalidade dele, né? Tanto dentro quanto fora. Então, o olhar para a pessoa como indivíduo é essencial para que eu consiga mudar esse cenário e avançar realmente no olhar para pessoas. Você acredita que há uma fragilidade em um dos papéis do RH, que é recrutamento e seleção, na hora de selecionar esses líderes que no final tomam essas decisões que vão impactar nessa desproporção das tarefas, que vão sobrecarregar o RH, que vão sobrecarregar a própria liderança, ou a liderança que está abaixo de cada uma das lideranças, porque até acho que a minha geração, acho que a gente é da mesma geração, nós millennials, a gente foi treinado para aguentar porrada. E a gente aguentou porrada, a gente aguentou tapa na cara. Aguenta ainda, né? Exatamente. Tentei ser político, mas a gente aguenta ainda. E as novas gerações olham para o resultado disso, então olham para uma liderança cansada, olham para uma liderança exausta, e aí a geração Z olha e fala, não, obrigado, eu não quero ser líder. E talvez, e aí eu não tenho uma resposta, é realmente uma dúvida, talvez o erro foi quando lá atrás a gente definiu que um bom vendedor viraria um bom líder de vendas, em que um bom engenheiro viraria um bom líder de engenharia, e que liderança era o processo natural de crescer na carreira, e que todo mundo no final teria que lidar com pessoas. Você acha que há um problema aí ou você tem um outro diagnóstico? Eu acho que a grande questão é um senso comum de sociedade, de que você não pode liderar algo que você não domina. Enquanto a gente está falando de pessoas, é dominar relações e não necessariamente a parte técnica. O grande ponto é que as pessoas, e esse senso comum de sociedade, olham assim, se o meu líder não entender tecnicamente tanto quanto eu, ou até mais, eu não me sinto seguro de ser liderado por ele. Enquanto deveria olhar assim, ok, ele vai fazer gestão, ele vai fazer o papel de cuidar da equipe, de fazer cada um entregar o seu melhor, mas está tudo bem se algum aspecto técnico ele não dominar tanto quanto eu. Só que se você fizer isso numa equipe, a maior parte das pessoas vai olhar para o líder assim, não, tá errado. Eu sei mais do que ele, e ele que é o meu líder, porque as pessoas ainda associam, e aí isso está muito ligado à era industrial lá de trás, a gente está falando aí de Revolução Industrial e tudo mais, onde isso é muito forte. Porque a gente está falando aqui, se a gente olhar a grande industrialização, principalmente no Brasil, a gente não chegou a passar 100 anos ainda desse movimento. E aí quando a gente está falando, 100 anos é um período muito pouco para uma mudança cultural de sociedade e de percepção. Então a gente tem uma necessidade de líderes que cuidem mais de pessoas do que de processos, mas a gente ainda tem um senso comum onde as equipes esperam que esse líder entenda tanto quanto ou mais tecnicamente que ela, para chancelar, para validar essa liderança. Então isso é um grande desafio. E aí quando falo do recrutamento e seleção, eu acho que não há um erro. Há o que a gente tem posto até pelas próprias empresas. A maior parte das empresas espera que o gestor, que o líder, entregue resultado. E aí olha muito mais para as competências de entrega de resultado do que as competências comportamentais de influência, de relacionamento com as pessoas, de persuasão, de empatia.
inteligência emocional. Nunca se treinou tanto inteligência emocional como tem se feito hoje. Por quê? A gente ainda tem essa lógica de mercado e que ela não vai mudar. Só que a gente precisa ir, ou não vai mudar tão cedo, digamos assim, mas a gente precisa ir provocando esse debate. E aí profissionais como você, eu, a gente acaba fazendo esse papel de provocar essa reflexão no mercado para dizer assim, gente, vamos olhar isso aqui com carinho, de uma forma diferente, porque se a gente não equilibrar pelo menos 50-50, a gente vai ter problemas ainda maiores em breve. Como que você vê o seu papel? Porque a gente tem um papel similar, eu e você, nessa influência quando você vai para dentro de uma empresa, quando alguém te dá a confiança. Eu sempre falo isso para meus clientes. Você me dá um microfone na mão, na frente dos seus 3.000 colaboradores, é de uma responsabilidade tremenda. Mas aí, para além disso, você assume como presidente de uma associação que tem esse grande objetivo de tratar e falar de RH, de trazer pessoas certas para falar sobre isso num grande evento que impacta o estado inteiro. Como você vê o papel da BRH, seja Santa Catarina, seja no Brasil inteiro, para tentar mudar esse cenário e para sempre, nunca vai estar pronto, né? Para influenciar positivamente nesse cenário do RH no Brasil e em Santa Catarina. Eu vejo que em Santa Catarina, e aí com o CONCAR, o Congresso Catarinense de Gestão de Pessoas, a gente tem feito isso há muitos anos. E eu digo, meu papel como presidente hoje é construir um time de voluntários junto comigo que tenham essa mesma perspectiva. E a gente hoje tem a alegria de ter um grande time, né, que trabalha pensando com esse olhar do humano no centro e de falar de pessoas. E quando a pessoa vai para o CONCAR, por exemplo, ela ouve muito pouco sobre técnica, embora tenha e é importante, mas ela ouve, sei lá, 70% do tempo falar sobre pessoas, comportamento, mudança das pessoas, a importância da saúde mental, ou seja, esse olhar voltado para pessoas efetivamente. Então, é assim que a gente acaba, enquanto ABRH, impactando. E eu digo, é onde conecta muito com aquilo que eu acredito, porque como eu, no meu trabalho, faço esse impacto, eu fico muito feliz quando lá na BRH a gente faz esse mesmo impacto de provocar. A BRH, a gente tem ousadamente dito que o nosso papel é transformar o mundo do trabalho. E a BRH agora, recente, passou por uma remodelagem de marca, onde a gente é a entidade que é referência humana. E aí, quando a gente fala de ser referência humana, é isso, é provocar o olhar sobre o ser humano como um indivíduo complexo, cheio de potencialidades, e que eu preciso, antes de olhar o recurso, olhar a pessoa que está por trás. Então, a gente tem feito esse processo de impactar e acredito que com muita facilidade, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, entendendo que é de gotinha em gotinha a que a gente vai provocando, né? E o CONCAR, nos últimos 4 anos, tem feito esta provocação efetivamente, porque quando a gente fala de pessoas, a gente vai provocando. Tanto que o tema deste ano é "E se a próxima revolução for humana?". De novo, o falar de pessoas no centro do debate. Porque no final é quem entrega o resultado. Eu tenho uma provocação e eu quero te perguntar se você concorda, e você pode discordar, tá? E é até legal quando discordo, porque a gente tem um debate. Quando eu vou fazer palestras, especificamente de liderança, porque qual que é o meu ecossistema? A minha tese principal é gente feliz dá lucro e não enche o saco. Gente quem? Gente cliente, e aí daqui eu vou para experiência do cliente, atendentes e tudo mais, e gente colaborador. E daqui eu vou para recursos humanos, liderança. E quando eu vou falar com a liderança, uma provocação que eu faço é uma proposta. Falei, líderes, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o salário de vocês? Vamos demitir todo o seu time? Aí fica para você o salário e você faz tudo o que eles fazem. E a resposta, invariavelmente, é nem a pau, nem ferrando, óbvio. E aí a provocação é, você entendeu que você, líder, você pode até influenciar no resultado, mas você não dá resultado? Quem dá resultado são as pessoas. E o seu papel, e aí eu vejo 2 papéis distintos. Você tem um papel de gestor. O que faz o gestor? Recurso. KPI, número, folha de pagamentos, sentar com o CEO e ver DRE, onde eu vou alocar esses recursos, maravilha. E do outro lado, eu tenho liderança,
que aí sim é um papel de cuidar, é um papel inspiracional, é um papel de sentar com a pessoa, fazer um a um e falar, e aí, o que está acontecendo? Qual que é o BO? O que você acha? Faz sentido ou é muito romântico? E fica à vontade. Bruno, eu acho que eu concordo em partes. E eu acho que tem coisas que eu penso muito similar, alguns detalhes. É que a gente tem que lembrar, e aí eu acho que esse é o ponto, que ainda tem a necessidade do líder técnico. E talvez muitas vezes esse líder técnico ele vai produzir tanto quanto o outro, entregando resultado tanto quanto o outro. E tem o líder pessoas. E talvez essa grande sacada que a gente possa ter em alguns momentos. Ao invés de eu fazer um esforço, né, abissal para tentar convencer o líder técnico que ele também tem que cuidar de pessoas, por que eu não deixo um líder cuidando da operação, do técnico, entregando esse resultado junto com o time bem operacionalmente e boto um líder pessoas que vai fazer esse outro lado de gestão e que influencia, impacta as pessoas a entregar o seu resultado. Às vezes a gente precisa olhar para isso e a gente, lamentavelmente, nas organizações não faz esse olhar. A gente quer forçar que o líder técnico aprenda a cuidar de pessoas. E não que ele não possa aprender, mas será que ele tem o perfil? E será que ele quer? Porque liderança, principalmente para pessoas, é um querer. É um querer porque todos os dias você vai ser questionado, você vai ser desafiado, você vai achar que você não é capaz, você vai querer dar na cara de alguém. Acontece. Acontece. Eu vou dar palestra de liderança em alguns lugares e aí eu digo assim, vamos parar com o romance? Você vai querer dar na cara das pessoas e tá tudo certo. Só não pode cometer o crime. Mas é uma verdade, porque lidar com pessoas é esse desafio. É essa cuidar desses dois elementos. E aí eu acho que quando a gente provoca o líder por essa perspectiva do vamos tirar o time, eu faço essa reflexão dele olhar que ele tem um papel de influenciar, mas muitas vezes ele ter a consciência, falta para ele o ferramental de como que eu faço isso de fato. O grande ponto que eu vejo, Bruno, é que a maior parte das lideranças encena um papel. Ela encena um personagem que tá na internet, que tá num livro, que ele foi lá e leu e disse, agora eu tenho que fazer isso. E aí ele não pode surtar com as pessoas. Ele não pode um dia chegar de mau humor. Ele não pode dar um feedback mais pesado. Por que não pode? Ele é humano como outro. O ponto é eu entender que é uma pessoa igual a outra. O grande ponto para mim da liderança hoje é as pessoas saírem do personagem, do teatro e encararem a vida real da liderança. Que é dizer desculpa, que é pegar pesado, que é muitas vezes dizer, cara, eu não vou falar contigo agora porque eu tô muito irritado e eu não vou ser correto no que eu vou falar. Isso também faz parte. Ao invés de eu fingir que eu estou pleno, que eu sou um ser imaculado. Isso é muito de inteligência emocional também, né? Inteligência Você emocional saber pura. que você tá pronto para estourar e você fala, daqui a pouco eu converso. Mas o ponto assim, quantos líderes que você conhece, que eu conheço, que tem essa maturidade? Eu conheço poucos. Eu conheço pouquíssimos. E sabe onde esses caras estão? Esses caras, essas mulheres? E eu tenho uma grande mentora que é CEO de uma gigante, ela é CEO da AWS. Eu não consigo imaginar ela respondendo furiosa, mas eu consigo imaginá-la com raiva. E eu acho que é esse tipo de pessoa que vai falar assim, a gente já conversa. E aí talvez requer muito tempo, será? Para chegar nesse nível de maturidade? Eu acho que requer, mas requer muito autoconhecimento e, acima de tudo, requer engolir o seu ego, a sua vaidade. Porque muita gente não se coloca nessa posição porque não quer mostrar uma vulnerabilidade, não quer descer desse pedestal e dizer assim,
eu não vou demonstrar isso, eu vou dizer daqui a pouco, porque eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte. Tá tudo bem. E aí tem gente que não vai querer, e tá tudo bem Ok. também, tá ok. Mas o líder que se permitir para esse processo é importante. Eu, muitas vezes, quando acontece comigo, eu digo assim, deixa eu pensar sobre. Na maior parte das vezes, eu tô querendo dar na cara da pessoa. Mas eu digo assim, me deixa pensar um pouco, por quê? Eu vou processar a minha emoção, a emoção do outro, vou dar um tempo para decantar aquele assunto e voltar. E poder agir com mais maturidade, com mais discernimento. O grande ponto é, a liderança precisa ser gente como a gente. E ela precisa, de novo, né, olhar para isso com facilidade. Quando a gente olha grupos que se formam de gestores, que criam ambientes de segurança para debater, a maior parte deles faz esse relato de que não se sente num ambiente onde pode ser ele verdadeiramente, porque a equipe espera, e aí tem esse outro ponto, a equipe espera dele um ser, né, que não vai errar, que não vai demonstrar fraqueza, que vai ser esse líder inspirador a todo tempo, quase um super-herói, né, imaginado. E aí eu gosto muito da analogia do super-herói, porque eu sempre digo, o super-herói a gente vê que ele salvou lá a mocinha, salvou meia dúzia de pessoas, mas as histórias em quadrinhos, filmes de super-herói, nunca mostram tudo que ele destruiu ou as pessoas que não foram salvas que ficaram para trás. E aí a gente leva essa ideia do herói como uma verdade e a gente, enquanto pessoa, muitas vezes espera que o nosso líder seja igual. E aí o líder se deixa também ser levado por essa pressão desse personagem que muitas vezes as equipes colocam sobre o líder. E aí, o ponto difícil nisso tudo. Como que a gente muda essa expectativa? Ou seja, quando eu tô falando de liderança, e aí o RH, o CEO, o conselho, a gente bate no líder. E tem que bater no líder mesmo. Porque o líder, ele ganha mais porque a responsabilidade dele é maior. Mas aí quando eu tenho que a expectativa de ser perfeito, de ser super-herói, mora no colaborador, e que muitas vezes é o colaborador que vai reclamar, é o colaborador que vai falar que está sendo pressionado demais. Qual que é o caminho para essas pessoas terem uma perspectiva diferente? É o líder ser antifrágil mesmo? Ele virar e falar, olha, eu errei, e desculpa, e gente, é isso aqui, eu vou errar. Eu costumo falar que numa sala de reunião, o líder deveria falar por último, porque aí ele não influencia ninguém a falar o que ele quer. Só que tem o ego, que as pessoas gostam de que concordem com elas. Qual que é o caminho para convencer ou para influenciar os liderados de que o super-herói não existe ali dentro? Acho que o primeiro ponto é treinar muito o líder. E treinar ele em um processo multidisciplinar. Treinar ele na vida, treinar ele em temas de reflexão. Eu costumo dizer, a gente tem que voltar a que os líderes voltem a estudar filosofia, para ter esse pensamento fora da caixa, fora do quadrado e fazer reflexões mais profundas. Mas a gente precisa primeiro formar esse líder, né, capacitar ele em profundidade. Porque quando ele tiver capacidade em profundidade, ele vai absorver melhor, né, a pressão que vem de baixo e a pressão que vem de cima. Né, que ele fica ali num sanduíche, de fato. Então ele vai conseguir absorver melhor isso. E ele vai ter mais maturidade e discernimento para preparar a equipe dele para lidar com esse líder que é verdadeiro, que é gente, que é antifrágil, que é vulnerável. Mas o grande ponto é, ele precisa ser preparado antes de eu preparar a equipe. Só que esse é um processo longo e muitas vezes depende do líder querer, efetivamente. E eu concordo contigo, o líder precisa falar por último para não influenciar. O grande ponto é, muitos líderes já entenderam, mas muitas equipes não entenderam. Elas esperam que ele comece uma reunião, que ele comece um debate com uma fala inspiradora, dando a direção, porque muitas vezes elas querem agradar o líder. Às vezes nem é o líder que quer ser agradado, mas elas querem agradar esse líder efetivamente. Por isso que eu acho que a gente discutir, Bruno, efetivamente, esses papéis
muito claros. Qual é a responsabilidade da equipe nesse processo de liderança, mas também qual é a responsabilidade do líder, e aí junto, né, qual é do RH nessa formação, nessa criação de cultura, porque isso é cultura. Se eu tenho pessoas que acham que o líder tem que ser perfeito, isso de alguma forma está presente na cultura daquela empresa. E aí eu acho que você falou você já falou algumas vezes sobre isso, e eu acho que é um ponto super importante, que é o papel do treinamento. Então, o líder tem que ser treinado, a equipe tem que ser treinada. No final, até o CEO devia ser treinado, de alguma forma. E algumas empresas têm a visão de que treinamento é custo. E geralmente o custo somos nós, né? O palestrante, o treinador. E eu tenho ficado muito feliz de ver que as empresas têm cada vez mais entendido o papel desse treinamento e como isso é importante e como não dinheiro jogado no lixo. Porque às vezes parece que fica subjetivo, né? Aí quanto custa uma palestra? Aí custa 15, 20, 30 mil. Quanto custa um treinamento? Aí pode chegar, e geralmente chega na casa do 1 milhão. E uma frase que eu gosto muito, que até coloquei no meu livro, que é uma frase do Henry Ford, quando perguntado e se eu treinar as pessoas, elas forem embora? Ou seja, eu gastei dinheiro e elas foram para a concorrência. E a resposta dele foi: e se eu não treinar e elas ficarem? O prejuízo é muito maior. O que você acha? Eu acho que a gente tem que treinar muito, porque ela ficar não treinada, o prejuízo é maior, sem dúvida. Acho que essa frase é um clássico atemporal sempre. E a gente tem que lembrar do nosso papel coletivo enquanto empresa. A empresa, ela tem um papel social de gerir, formatar e movimentar a sociedade. Então, eu vou treinar, ok, ela não ficou, mas eu ajudei a preparar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que vai bater numa outra empresa e que vai chegar a melhor. Né? Vai chegar 1%, 2% melhor do que ela era quando estava aqui. Então, acho que voltar a olhar menos competitividade, concorrência entre si e esse papel social de formar as pessoas efetivamente. E o grande ponto é que quando a gente treina, e eu acho que treinamento ele é essencial, a gente dá a capacidade das pessoas repensarem e aprofundarem e se desenvolverem. O grande ponto, Bruno, é que a gente ainda está numa lógica de conversão e não de catequização. Eu gosto muito dessa analogia, porque com tudo muito rápido, pós-pandemia mesmo virou um caos, porque tudo é muito rápido, a gente espera que a gente faça um treinamento de 6, 12, 20 horas e as pessoas saiam de lá transformadas, quase como, né, o São Paulo na Bíblia, que viu uma luz e a luz falou com ele e eles vão mudar. E a gente está esquecendo que por trás de qualquer conversão, fazendo por analogia na religião, existe um processo de catequização. Se você pega, né, a Igreja Católica, por exemplo, né, a criança ela fica sendo catequizada por 6, 7, 8 anos até ela ser considerada um cristão católico. E aí por que a gente não faz isso quando está desenvolvendo as pessoas? Não dizendo que tem que ser 8 anos, mas por que eu quero que em 12 horas eu mude a pessoa mude, ao invés de eu entender que eu preciso ir em várias doses, com várias abordagens, com várias metodologias, para que ela se conheça e tenha essa nova habilidade, essa nova forma de ver. A gente precisa, né, ser menos instantâneo e ser mais consistente, de fato. Porque quanto mais eu faço isso, mais eu vou de fato desenvolver a pessoa na minha organização ou para a sociedade como um todo. Mas é inevitável ter que olhar para essa perspectiva. O grande ponto é, eu preciso voltar, né, a essas pessoas também entenderem esse processo e a mudar a lógica como eu estou olhando o desenvolvimento de pessoas no dia a dia da empresa. E o que você chama de catequização, eu gosto sempre de falar para os meus clientes que é um processo de sensibilização. E é justamente isso. E aí, Bruno, você vai dar uma palestra, um treinamento. Gente, palestra, eu não vou resolver sua vida com uma palestra. Talvez eu não resolva nem com um treinamento.
mas é o processo de sensibilização desses colaboradores ou desses líderes para primeiro entender que é importante, para depois eu entrar no como, no passo a passo, para fazer. Porque eu acho que se a pessoa não tiver entendido por que ela tem que mudar, ou por que ela tem que fazer, não vai dar certo. Eu dei uma entrevista para o Estadão, eu tive no São Paulo Innovation Week. E aí eu me entrevistou uma das repórteres do Estadão, e aí num bate-papo desse eu me empolguei, e falando sobre a geração Z e sobre os líderes jurássicos, né, que eu falo que eu tenho uma palestra chamada Jurassic Boss, a era da extinção, porque esses líderes têm que acabar, e falando sobre como eles lidam com a geração Z, eu falei a seguinte frase: ou muda ou vaza. E aí a repórter do Estadão colocou essa frase como título da matéria, postou isso no Instagram, e assim, abriu o portal do inferno. Assim, me chamando dos piores nomes possíveis, mas que não mudou minha opinião. É justamente isso. Ou é sensibilizado e muda, ou vaza. Né? Não só para a geração Z, mas para todo mundo, mas especialmente para a geração Z, 30% da força de trabalho até 2030 vai ser geração Z. E acho que isso se estende ao RH, né? Não só o RH vai ter 30% de profissionais da geração Z, mas ele vai ter que lidar com os profissionais da geração Z. Como que você enxerga, para além do treinamento, mas para todo o sistema, para todas as empresas, para o RH, essa mudança de paradigma da gente que nasceu para apanhar, e a gente apanha até hoje, quando chega uma geração que fala assim: se for para apanhar, eu vou embora. E na boa, eles não estão errados. Como faz? Essa é uma pergunta boa. Desculpa, Diego, eu tô impossível hoje. É uma pergunta boa e que eu acho que não tem resposta. O que eu mais defendo nesse sentido é que nós, que aprendemos apanhando e aguentamos, e qualquer outra geração que precisa estudar sobre comportamento, mas não comportamento só das pessoas, mas comportamento da sociedade. Porque a gente falou, né, tu falou do líder jurássico, que vai ter um modelo, mas nós, millennials, a gente quer que o Z seja igual a gente. A gente reclama, mas a gente quer que ele seja igual a gente. Porque é natural que uma geração queira que a outra seja o seu reflexo, e a que está chegando diz assim: não, isso eu não quero. Eu não quero ser você, obrigado. Eu não quero ser você. Até que ela diz assim: eu vou ser metade de você. Porque isso acaba acontecendo. Toda geração pega de 30% a 40% dos traços de comportamento da geração anterior. Só que até que isso aconteça, tem o ponto de ruptura, né, de fricção, até que esse equilíbrio aconteça. Só que a gente precisa continuar estudando sobre o comportamento do mundo e da sociedade. Porque se eu não começar a olhar o que está mudando nas relações enquanto mundo, eu não vou entender como é que essa geração vai chegar na empresa. Às vezes a gente fala de estudar comportamento e o líder, o RH, acha que é estudar sobre neurociência, sobre comportamento da pessoa, né, perfil psicológico, personalidade. Isso também. Mas a gente precisa desligar, às vezes, essa maquininha e parar e só estudar a sociedade. Fazer processo de observação. Como é que esses grupos se relacionam entre si? Como é que as pessoas estão se relacionando? Porque as pessoas, e quando eu falo de sociedade, Bruno, eu tiro o estereótipo da geração, deixa de ser a geração X, a Z, a antropológico, Y. né? Eu vou para isso olhar antropológico e eu entendo como é que o mundo está se relacionando. Porque não adianta a gente achar que o advento, por exemplo, das redes sociais que a gente tem hoje não mudou a forma de comportamento de relações da geração Baby Boomer, da X, da Y, dos millennials e o Z. O Z é a ponta do iceberg que a gente está vendo disso, mas mudou a relação de comportamento e de interação entre todo mundo, efetivamente. E aí, quando eu faço esse olhar antropológico, de fato, eu paro de julgar ou de apontar para uma geração e eu entendo que é o mundo que está mudando a forma dele se relacionar. Quando eu falo de inteligência artificial hoje,
não é só a nova geração que vai usar. Inteligência A artificial, gente está usando. a gente está usando e ela vai mudar a nosso olhar e a nossa capacidade cognitiva diante das coisas. A gente conversava um pouco antes de iniciar aqui. Tem gente, na minha visão, que está emburrecendo em função da inteligência artificial. Porque usa ela como inteligência expandida, mas está criando um grau de dependência que para de ter criticidade sobre as coisas e começa apenas a replicar, dando informação errada, mandando a inteligência artificial fazer e nem revisando. Então, como é que eu estou olhando esse impacto que isso vai ter na forma como a gente trabalha e se relaciona? Acho que na minha percepção, é uma reflexão muito mais profunda sobre como eu tenho que me desenvolver enquanto profissional para dar conta desse conjunto de coisas. Mas é mais fácil, porque da natureza humana, a gente muitas vezes apontar. É a culpa dessa geração, é essa geração que não quer, mas eu não estou olhando o que o mundo está mudando de fato, e não é culpa de uma geração, mas é culpa de uma série de fenômenos. É culpa da gente, né? Acho que mais que geração é a sociedade que é formada pelas diversas gerações, que todo mundo que está vivo agora faz parte. E você trouxe o ponto da IA, era o meu próximo ponto, que é qual que é o papel da IA, né, dentro dos processos de RH? Então, eu imagino que no Hop Hari a gente não recebia 1 milhão de currículos por mês, mas você tem organizações, sei lá, Coca-Cola, a Disney, né? Imagina o número de currículos que se recebe todos os meses. Até onde vai o papel da RH e aonde você acha que tem que entrar o humano e talvez onde não está entrando hoje? Porque, eu não sei, eu tô meio de saco cheio. E aí, para todo lugar que eu vou, para todo lugar que eu olho, tem alguém falando de IA, e eu acho que tem que falar. Mas, poxa, será que o grande diferencial vai ser IA ou a próxima grande revolução vai ser humana? Eu acho que a gente precisa olhar que as pessoas têm que ser envolvidas em tudo. A inteligência artificial, ela vem, eu acho, com 2 grandes papéis. Uma, dar velocidade a processos extremamente burocráticos e repetitivos e dar essa agilidade e fazer que a tecnologia e a inteligência artificial resolvam isso, ganha tempo, e ela tem que ser usada como inteligência expandida. Ou seja, pegar tudo que o ser humano tem e ela ser aí uma extensão dessa inteligência. O grande ponto é que a gente está aprendendo junto com a chegada, né, forte da IA, e a gente muitas vezes está fazendo o caminho errado. Porque a gente às vezes quer colocar a inteligência artificial para fazer inúmeras coisas, falou de recrutamento e seleção, né? Ok, só que e os vieses? E aquela unidade humana que olha o técnico de um currículo, mas também olha essa história que está por trás. A gente tem grandes problemas nesse sentido acontecendo no mercado e que a gente não está parando para refletir. Então, eu acho que é entender que o humano tem que estar em todas as etapas e que eu não posso substituir esse trabalho humano. Eu vou apanhar das pessoas que defendem IA nesse momento, mas é isso. A IA ela tem que ser usada para trazer ganhos, mas ela tem que ser usada com responsabilidade, efetivamente. E não apenas como eu vou usar isso para facilitar o meu dia, eu vou ganhar produtividade. Sim, eu vou ganhar, mas eu não posso deixar de ter o fator humano dentro do processo. E, lamentavelmente, em muitos lugares, a IA está sendo implantada em vários processos de RH e não de RH ao mesmo tempo, e a gente está vendo as pessoas sendo deixadas de lado ou deixando de se envolver efetivamente. E aí esse movimento está acontecendo, mas ao mesmo tempo muitas empresas já têm dito, opa, deixa eu parar as máquinas aqui, voltar e achar esse ponto de equilíbrio. Ainda bem, mas ainda vamos apanhar um pouco até achar esse equilíbrio. E a decisão, eu acredito muito no que você falou e que a decisão final precisa ser humana. Tem um exemplo que eu adoro, a gente entrevistou aqui a Karina Petrelli, e hoje ela é coordenadora ou supervisora, não lembro o termo, de parques e resorts da Disney no Brasil. A Disney não tem parques e resorts aqui, mas ela cuida dos parques e resorts para o mercado brasileiro. E a experiência anterior dela,
antes dessa experiência executiva, foi comissária de bordo. E ela contou aqui, eu achei fantástico, que quando ela foi contratada para auxiliar uma executiva da Disney, e foi assim que a carreira dela lá começou, ela achava que ela não tinha nada para entregar, que a experiência anterior dela não valia nada. Mas essa executiva encontrou na experiência dela as bases para construir uma executiva foda como ela é hoje. Ela viu que a comissária de bordo serve, que ela segue processos de segurança, que ela sabe tratar as pessoas, e viu nessas habilidades algo que se encaixa para a nova posição que ela está sendo contratada. Desculpa, mas eu não acho que a IA é capaz de fazer isso, porque não é uma ligação lógica. Ela fala, não, segurança, aeroporto, sistema aéreo, mercado de aviação, e ponto. Talvez se ela trabalhar com atendimento, dá para fazer uma relação, mas para uma executiva, essa conexão não é óbvia. Essa conexão precisa ser humana. E eu vejo que você vai olhar no LinkedIn, e aí a gente poderia ficar horas falando de LinkedInização, o nome dos cargos e tudo mais. Você vai para o LinkedIn, mas o número de pessoas reclamando dessa automação 100% na hora de recrutar, que a galera vira e fala, caramba, venci a IA. Consegui chegar no último passo do processo de recrutamento e seleção. É muito louco isso. Já aconteceu comigo. Né? Eu estava lá no CLT, que também não é minha praia, e a gente sai do CLT achando que vai trabalhar menos, a gente trabalha o dobro, o triplo, e aí eu, engenheiro, está sendo entrevistado por Nubank, empresa incrível, e era para a área de comunicação. E aí na entrevista eu menosprezei as minhas experiências como engenheiro, porque eu sou engenheiro de computação. Eu falei, não, engenharia foi uma fase, engenharia passou, engenharia não é o meu forte, eu nem gosto de engenharia, porque eu sou comunicador, porque eu gosto de falar, blá, blá, blá. E aí a primeira frase depois disso que o recrutador ou o líder da área falou foi, Bruno, mas a vaga é para comunicação com o time de engenharia. Eu te chamei porque você é engenheiro. Adivinha? Não fui contratado por uma falta de leitura minha do processo. Então, cara, é humano. As pessoas... E eu geralmente falo isso. Eu coloco aquela propaganda do Itaú no final da palestra, aquele robozinho falando que o diferencial é humano, as coisas incríveis que o ser humano faz. Eu acho a inteligência artificial foda, ainda mais como engenheiro. É incrível, mas não funciona como um prompt. Aliás, só funciona com um prompt. E para fazer o prompt, tem que ser o ser humano. Já tem a função de engenheiro de prompt. Né? As pessoas têm uma romantização da IA, que elas imaginam a IA como aquele vilão dos Vingadores. O Ultron é a IA que mora na internet e que ela consegue se movimentar pelos servidores e tudo mais. Gente, no Brasil, olha a velocidade da internet. Toma tenência. Você acha que a IA vai se fazer um upload em 2 segundos? Isso não é assim que funciona. Mas será que a IA vai dominar o mundo? Meu amigo, tacaram uma bomba no servidor da Amazon, caiu meio mundo. Os sites caíram do ar. Para destruir a IA que vai dominar o mundo, um míssil, e não precisa nem ser dos mais potentes, derrubou a sala que está o servidor, acabou. A próxima revolução, assim, não tem como concordar mais, só pode ser humana. Não dá para ser de outro. Diego, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você vê, quando o papo é bom, a coisa anda. Mas a gente já tem um tempo e eu queria que você dissesse suas últimas palavras aqui no podcast e que você também convidasse as pessoas para o Concar, quando vai ser, onde vai ser, como elas conseguem ingresso, tem cupom de desconto para o ingresso, enfim, é com você. Bruno, minha mensagem final, minhas palavras finais são muito nessa linha da gente voltar a resgatar o papel do humano acima de tudo. Olhando, né, as pessoas e voltando a fazer na área de gente esse lado consistente acima de tudo, que é olhar para as pessoas, falar de pessoas e com as pessoas efetivamente. Cuidar da experiência delas, cuidar da vida delas de fato, e a gente ter esse olhar menos automático e muito mais pessoalizado. Eu acho que esse para mim é o grande convite que eu sempre deixo nas palestras que eu faço, por onde eu passo, que é a gente voltar para essa essência.
E fazendo meu jabá, né, enquanto a BRH, né, do Concar, fica o convite para todo mundo, né, nos dias 9 e 10 de julho, agora em Florianópolis, né, a edição do Concar que vai discutir esse tema e se a próxima revolução for humana, né, então fica esse convite para vocês estarem lá, participarem. A gente tem um grande time, né, fazendo essa curadoria de conteúdo para a gente, de fato, não sair com respostas, mas sair com as melhores reflexões possíveis para o momento sobre esse tema e sobre a necessidade de a gente, de fato, ter o ser humano no centro. Então fica aí o convite, né, acessando concar.com.br, todas as informações do evento. Eu vou pedir para o pessoal deixar aqui na tela o site do Concar. É Concar que termina com RH. Isso. Que até é uma característica de todos os eventos das ABRHs pelo Brasil inteiro. E eu estive no Concar nos últimos 2 anos e é um evento que vale a pena ser assistido. Não são palestras que dão vontade de dormir, são palestras que dão vontade de você assistir, repetir, assistir de novo, com vários palcos. Quantos palcos vamos ter nessa edição? Nessa edição nós temos 4 palcos, e ainda temos o palco principal, que em alguns momentos tem as atividades simultâneas acontecendo, várias atividades ao mesmo tempo. Maravilha. Então, se inscreva, vale a pena, mesmo que você seja de outro lugar do Brasil, vale a pena participar do Concar. Diego, e agora o seu jabá pessoal, né? Consultor, palestrante, também presidente da BRH, mas como as pessoas te acham, como as pessoas te contratam, como que leva uma palestra do Diego. Você não faz só em Santa Catarina, você faz no Brasil inteiro, então como as pessoas te acham? Bruno, pode me achar pelo Instagram, Diego com 2 Ds e 2 Os, .martins. Lá tem um pouco do como eu penso sobre liderança, sobre gestão, né? E adoro falar, adoro ir para as empresas, provocar, discutir com líderes, e a minha provocação sempre é muito o debate, o diálogo, não ter respostas prontas, mas construir junto, né, com as lideranças, com as equipes, essa reflexão sobre o humano e esse olhar para cada organização. Porque no final, quando a gente está falando de falar de humano, também não dá para a gente plastificar treinamentos e palestras para todo mundo, né? Cada realidade é única e essa é muito da abordagem que eu acabo fazendo, né? Uma realidade de treinamento, de palestra única para cada organização, para cada realidade, muito voltada principalmente para o diálogo, para a interação com quem vai participar, no sentido de tem que fazer sentido para eles e tem que fazer conexão com a realidade deles. Então, lá no meu Instagram, né, tem um pouco de como eu penso e fica os meus contatos lá também. E no LinkedIn, só colocar lá Diego Martins, colocar Diego Martins da BRH, vai aparecer. Sim. Vai aparecer você e é só pedir conexão, seguir e tudo mais. Diego, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo papo e obrigado a você que assistiu mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Lembrando que você precisa compartilhar, curtir, seguir a gente, clicar no sininho, tudo isso porque a gente vem crescendo e o nosso número de visualizações estourou. Claro, porque já é a 3ª temporada, grandes nomes, aliás, somente grandes nomes passando por aqui. Há uma curadoria de quem vem para cá, não é qualquer um que senta a esta mesa. Então, dê valor pra gente, deixe seu comentário, compartilhe e fale com a galera. Lembre também que a gente está trocando a forma como o nosso nome está sendo escrito aqui no YouTube. Então, Era Uma Vez Podcast, a gente está trocando o uma por pelo número 1. Então, Era Uma Vez Podcast com Era Um Podcast. Fica aqui com a gente, porque tem sempre episódios incríveis. Muito obrigado e até a próxima.